Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Fala, rapaz. E E aí? aí, e aí, Renato, tudo bom? Beleza? Como é que tá? Boa Tamo noite, de tudo novo ótimo. junto? Pois é, tamo aí de novo. Aham, vambora. Boa noite, pessoal. Parte Boa noite, 2. galera. Pois é, galera tá entrando aí. Boa noite, geral, todo mundo. A gente fez a parte um semana passada e agora vamos prosseguir com a parte 2 porque era muita pergunta. O Renato também deu uma palestra de vida aí pra gente e Que vamos, isso. vamos continuar, né? Eu sou o Breno, eu sou acadêmico de medicina e eu sou membro do Anestesia 1 Acadêmicos e eu estou aqui com o Dr. Renato Lucas, que é nosso mestre, é, nosso, nossa grande referência para o Anestesia 1 Acadêmicos. Boa noite, Breno. Prazer estar com você aqui de novo, cara, nessa live. A live passada foi bem legal, né, cara? Foi um bate-papo bem bacana, você conduziu muito bem, o pessoal gostou muito e a gente foi interrompido com 1 hora de duração e no meio da live, cheio de tema legal para ser discutido ainda, e a gente resolveu fazer, né, uma continuação da primeira live e vamos que vamos, cara. Então, para quem não me conhece, eu sou anestesista aqui da USP de Ribeirão Preto, inspirado no Padrinho Med, né, esse projeto aí de incentivo ao ensino entre especialistas e acadêmicos. Né, eu acabei criando o Anestesião Acadêmicos, que já puxando um pouco, né, para o lado do Anestesia On, que é uma outra coisa que eu criei no ano passado, que foi o primeiro congresso online aí de anestesia, dentro do meio médico também. E acabou que a gente resolveu criar o Anestesião Acadêmico, então tem essa molecada aí comigo. Eu tenho dado bastante dica para eles aí e ensinado um pouquinho de anestesia também. E aí a gente resolveu fazer algumas lives dentro do perfil Anestesião Acadêmicos, voltado mais, lógico, voltadas mais para os acadêmicos, né, Breno? E essa é a primeira, né, na verdade é a segunda, e a gente está inaugurando aí uma série de lives que a gente vai fazer ao longo aí do caminho aí, e eu acho que vocês vão gostar bastante. E Pois vamos é. embora, vamos para as perguntas. E aí, pessoal, só dando uma contextualizada, exatamente, se você não viu essa primeira nossa live, você, quando acabar essa aqui, você entra no nosso Instagram, Anestesia 1 Acadêmicos. Se você ainda não curte lá para você ter o feed de muita notícia boa. Nossas próximas lives também. E aí, nossa primeira live está gravada lá no IGTV do nosso Instagram. Nela a gente fala sobre essa escolha de anestesia, dá dicas da graduação, currículo para anestesia, como a gente falou diversos pontos de como escolher o local da residência, e a cereja do bolo mesmo foi as dicas para como ser um ótimo residente, que o Renato deu dicas maravilhosas aí para a galera que vai ser residente daqui a pouco, é residente agora, então ótimas dicas para a galera. Então entra aí no nosso Instagram quando acabar essa aqui, que vai ter o início dessa nossa live, que foi maravilhoso, com muitas dicas boas. Então acho que a gente Ótimo. pode e também complementando, a gente está fazendo essa parte 2 exatamente porque a gente está muito feliz. A gente teve um feedback muito legal da primeira live e o pessoal curtindo e querendo mais informação sobre o projeto. Então, vocês que assistiram, pode continuar mandando seu feedback, dúvidas, críticas, sugestões, que a gente gostou muito do feedback da primeira live. Então, vamos para o que interessa, né, para as questões. Vamos lá, Breninho, isso aí, cara. Então como a gente já estava falando dessa parte de como escolher o local de residência, a gente falou se a localidade poderia ser distante, se deveria ser um lugar de referência. Eu queria perguntar também para o Renato, que me perguntaram muito, seria essa diferença entre você realizar a residência numa instituição pública ou privada, se ele vê muita diferença. Se tem gente que fala, na pública você pode ter uma prática maior, na privada talvez você fica mais restrito. Você tem alguma informação para dar para a gente, Renato?
Ô, Breno, você fez mais uma vez uma pergunta muito bacana e tenho certeza que muita gente aí vai gostar, né, da resposta, talvez, por conta dessa curiosidade, né? Enfim, cara, realmente é uma decisão difícil, né? Por um lado, o hospital privado detém de maior infraestrutura, então você vai ver uma anestesia mais moderna, em termos de monitorização, de bombas de infusão, né, de aparelhagem, por exemplo, de ultrassom, agulhas, enfim. Né? Só que, por outro lado, muitas das vezes você vai colocar menos a mão no paciente, principalmente no início da residência. Né? Por outro lado, no SUS, normalmente você já coloca a mão no paciente no primeiro dia. Eu lembro direitinho, no meu primeiro dia de residência, eu caí lá na USP em São Paulo, a gente pelo menos rodava, eu acredito que é assim ainda, rodava em estágios, né, vamos dizer assim, por especialidades. Então ficava 3 semanas, principalmente no R1, na otorrino, 3 semanas na plástica, 3 semanas na obstetrícia, 3 semanas, entendeu? Era de 3 semanas. E lógico que, né, a gente rodava em especialidades com porte cirúrgico, complexidade cirúrgica menor, justamente porque a gente é R1. Né, era R1 na época. Só que eu caí no pronto-socorro, né? Na época eram 4 salas destinadas só a urgência e emergência. E eu, primeiro dia de residência, a sorte é que eu já tinha acompanhado a anestesia, a gente pode até falar disso depois, se é bom acompanhar ou não, já chegar sabendo alguma coisa de anestesia ou não. Mas aí eu já tinha acompanhado algumas coisas, então eu tinha noção, né, das medicações, de como aspirar a droga, montar soro. A gente parece que é besteira, Breno, mas, cara, se você tem muito aluno, muito residente, né, médico recém-formado que não sabe montar um soro, não sabe abrir a tampinha do soro, né, abrir o equipo, né, o plástico, colocar o equipo no soro. Muito médico não sabe funcionar uma veia, cateterizar uma veia. Né? Então isso é importante, por isso que a gente fala também, poxa, vão acompanhar a anestesia no centro cirúrgico, vão aprender a pegar a veia, pegar acesso central, montar soro, aspirar a droga, montar a droga vasoativa, mexer com ventilação mecânica. Enfim, eu já tinha essa noção. Só que eu caí no primeiro dia lá no pronto-socorro. Caí lá, cara, né? Cirurgia uma atrás da outra, né? Bombando, pá, não para. E eu lembro direitinho, meu primeiro dia, R1, ó, seguinte, vai entrar as 4 cirurgias ao mesmo tempo, tá? Só que vocês vão esperar o Renato entubar na sala 1, depois ele vai para a sala 2, vai entubar na sala 2, depois ele vai para a sala 3, vai entubar na sala 3. Então, assim, em 1 hora eu entubei 4 pacientes. Pum. Falei, que isso, rapaz? Eu demorei 6 anos. Em 6 anos eu não entubei 4 pacientes. Não, eu entubei porque eu fiz a estágio de anestesia, mas vamos supor assim, né? A maioria dos alunos não fazem isso. Em um dia eu entubei 4 pacientes. Falei, nó. Mas no hospital privado geralmente não acontece isso. Então essa é a vantagem do SUS. Outra vantagem do SUS é que os pacientes geralmente são mais complexos. São pacientes que têm mais comorbidades, as doenças são mais avançadas, entendeu? São casos que geralmente a gente não vê na medicina privada. Eu trabalhei com a medicina privada depois que acabei a residência. Interessante, a gente só pegava casos graves, complexos em transplante. O resto, os pacientes que iam operar de outras coisas, vesícula, catarata, qualquer cirurgia de menor porte, eram pacientes asa 1, asa 2 no máximo. No SUS, cara, você vai vir anestesiar aqui uma catarata no SUS, você vai ver paciente com chagas, fração de ejeção de 18%, né, com megaesôfago, fazer colonoscopia, infartou, tem 1 mês, precisa fazer colono porque está com câncer, está sangrando. Então, tipo assim, aí são pacientes mais desafiadores, né? Então, o SUS tem essa vantagem. Só que, às vezes, você não faz residência num hospital que tem muito recurso e acaba tendo que anestesiar de acordo com o que tem, né? E, por um lado, é bom também, porque é mais fácil, na minha opinião, você saber trabalhar com pouco e ir adquirindo depois experiência com muito, ou mesmo quando formar depois e trabalhar com tecnologia, do que o contrário. Você só trabalhar com coisa de ponta e simplesmente sair da residência e cair no hospital público que, putz, nossa, e agora, cara? Não sei fazer anestesia desse jeito, entendeu? Então é complicado. O ideal é você mesclar, né? Você ter a oportunidade de conhecer, fazer no SUS e ter a possibilidade de fazer algumas anestesias no particular e vice-versa. Agora, o paciente do privado é um paciente diferenciado. O cirurgião,
é mais exigente em algumas coisas relacionadas a comportamento, a pontualidade, a vestimenta, a tratamento, sabe? No SUS, o hospital principalmente universitário, é um hospital que tem mais jovens, tem mais residentes, então o clima é um pouco mais contraído, tem mais, assim, isso é o que eu já observei vivendo dos dois lados, porque eu tive essa oportunidade. Mas agora, tem hospital privado, né, que a residência é hospital privado, mas que tem uma parte, né, voltada para o SUS. Talvez isso seja o ideal também, porque você vê as duas coisas. Então, por exemplo, residência no Einstein, no Sírio, né, existe a parte, né, em que você fica no hospital privado, vendo do bom e do melhor, mas sem colocar muito a mão, mas também roda em hospital público, maternidade, enfim, várias coisas que realmente você coloca bem a mão. Mas, agora, se você for fazer residência, Breno, em grandes hospitais e escolas, principalmente, eu não conheço os hospitais e escolas de grandes universidades fora de São Paulo, mas os hospitais e escolas de São Paulo, né, de grandes universidades, são hospitais bem dotados, né? Então, são hospitais que têm recursos. Comparando aí com o hospital privado, não perde quase nada, assim, entendeu? Certinho. E aproveitando também isso que a gente perguntou de experiências diferentes, da privada, de pública, eu também queria saber se existe essa possibilidade de realizar essa residência com estágios no exterior, ou se também é possível você trabalhar no exterior com anestesia. Porque, por exemplo, eu vi no seu congresso Anestesia um fantástico, o caso do Medicina Sem Fronteiras, um médico lá, eu agora fugiu o nome, Diego, com história fantástica do Medicina Sem Fronteiras, então mostrando que tem esse lado da anestesia também. E também lembro também de você num congresso lá, acho que nos Estados Unidos, se não me engano, também entrevistando o pessoal lá brasileiro, que é anestesista lá no exterior. Eu queria saber se você sabe casos de tanto durante a residência você poder fazer estágio exterior, ou você formar com anestesista, você poderia tentar trabalhar no exterior, seria muito difícil, como seria? Então, é o seguinte, algumas residências dão essa possibilidade, oportunidade do residente escolher um estágio fora, né? Tipo, estágio opcional de um mês, por exemplo. Às vezes um mês na R2, um mês na R3, ou às vezes só um mês na R3, né? Na minha residência tinha isso. Quando eu cheguei no R1, eles tiraram. Por quê? Porque muitos residentes usavam o estágio junto com as férias, ficava 2 meses longe do hospital, e aí ia passear, não fazia estágio nenhum. Aí o pessoal falou, quer saber, vamos cortar isso. É ruim, né? Porque para quem quer realmente fazer as coisas sério, né, perde essa oportunidade de fazer um networking fora, né? Inclusive dentro do Brasil mesmo, né? Mas tem residência que aceita e existe esses estágios externos, né? No exterior principalmente. Então, aqui em Ribeirão, na USP de Ribeirão, existe essa possibilidade. Então, no R3, o residente tem a chance de fazer um estágio externo, né, por um mês. Então, alguns residentes vão para São Paulo, outros vão para Curitiba, no Pequeno Príncipe, né, outros vão para fora, para Portugal principalmente, e todos gostam muito do estágio externo. Todos trazem uma experiência bem legal. Teve um residente que foi para o Nordeste também, em Recife, no hospital pediátrico lá, voltou maravilhado. Então, assim, e é legal, porque traz novidades para a gente também, né? E a gente troca experiência, é legal. O residente gosta muito, né? Mas nem toda residência oferece isso, tá? E nem toda residência tem já, certo, o vínculo, né? Às vezes o residente tem que correr atrás do próprio estágio. Com relação a trabalhar no exterior, cara, precisa de validação, né? Nos Estados Unidos o caminho é bem longo, né? No meu YouTube tem uma entrevista com o Dr. Denis, que é um brasileiro que formou na UFRJ, se eu não me engano, e hoje ele é anestesista na Filadélfia, num hospital pediátrico. E eu fiz uma entrevista com ele lá no Congresso Americano, está lá no meu YouTube, no Sacada de Anestesia, e ele explica em 6 minutos qual foi o processo que ele fez para poder chegar a ser anestesista no exterior. Um caminho é longo, tá? Mas, né, para quem tem esse sonho, nada é impossível, e eu até recomendo correr atrás de qualquer sonho que vocês queiram realizar. Agora, existem outras opções. Na Europa, por exemplo, eu sou médico na Espanha, né? Eu validei meu diploma na Espanha, mas eu não validei a especialidade ainda. Eu preciso ter proficiência na língua, fazer a prova, depois eu preciso fazer a prova
da especialidade lá na Espanha. Descobri recentemente que não, eles exigem 3 anos no mínimo, então geralmente na Europa a residência dura 4 ou 5 anos, aí alguns países vão exigir que você faça 1 ano a mais de UTI, por exemplo, pelo menos. Um amigo meu, alemão inclusive, ele saiu, formou na Alemanha, fez residência na minha turma de residência, na USP em São Paulo, e aí ele ficou mais uns 2 anos trabalhando aqui. O cara é um gênio, o Michael. Eu fiz uma live com a esposa dele, que é enfermeira, anestesista lá na Alemanha agora. Eles voltaram para a Alemanha, ela é brasileira, mas ele resolveu voltar para a Alemanha, só que como ele tinha residência no Brasil, ele tinha que validar lá. E aí é o mesmo processo, né? Como ele já era médico na Alemanha, foi mais fácil um pouco, mas ele precisou fazer mais 1 ano de UTI. Ele só tinha 3 anos de residência aqui. A diferença é que a nossa carga horária geralmente é um pouco maior que a de lá, né, na Europa. Então acaba que iguala um pouco. Mas algumas residências pecam em tempo de UTI. Então as residências na Europa, né, os hospitais na Europa, os países, eles exigem muito tempo de UTI, porque lá o anestesista é intensivista também. Aqui, algumas residências focam mais em UTI. Na USP de São Paulo a gente rodava muito em UTI, UTI pós-operatória, UTI de trauma, UTI da neuro, UTI da gastrocirurgia, enfim. A gente rodava em vários, nos queimados, mas a gente não sai com o título de médico intensivista, né? A gente sai com uma bagagem, mas a gente não sai com o título. Então depende do país também, viu, Breno? Mas, obviamente, tem que fazer a prova, tem que fazer toda a validação. Na Europa é mais fácil ser médico, na Europa, do que nos Estados Unidos. O processo é muito mais curto, é mais burocrático, mais papel, mas você não precisa ficar fazendo prova, principalmente na Espanha, né, para ser médico. Aí depois o título da especialidade, aí cada país tem suas regras, entendeu? Legal demais, Renato. Exatamente, é interessante você saber, porque muita gente realmente tem esse interesse de, pelo menos, como você falou, é muito importante você conhecer outros lugares. Então, seja no Brasil ou no exterior, então, mais incrível ainda, né? Tem tecnologias, enfim, muito avançadas que é sempre bom ter ideia desse intercâmbio. Sim, cara. E agora eu vou perguntar uma questão que, enfim, sempre perguntam, acho que para toda residência seria exatamente se é possível conciliar essa residência com plantões por fora, exatamente essa questão financeira. E vou aproveitar também e perguntar como que você faz também para realmente ter essa rotina durante a residência de anestesia, se é muito puxado, se você pode ter um tempo para fazer atividade física, se depois você tem que ir um plantão e depois estudar muito em casa, como que você meio que organiza esse horário? E também essa possibilidade de plantão, né? Então, é o seguinte, Breno, voltando àquela pergunta de hospital público e particular, os hospitais públicos, as residências em hospitais públicos, escolas, eles tendem a respeitar mais os horários, tá? De limite aí, por lei, por recomendação do CFM, de limite de semanal, carga horária semanal, né? Isso aí é uma observação que eu tenho feito com relação a isso, né? Então, os hospitais privados geralmente extrapolam essa carga horária aí, então acaba que o residente tem que trabalhar um pouco mais. Com relação a plantão por fora, né? Assim, normalmente consegue sim fazer, né? Em São Paulo, capital, os residentes de anestesia conseguem dar plantão de anestesia, obviamente supervisionado. O ideal, né, o certo é você ir num hospital X para ajudar, né, e você acaba fazendo anestesia, mas sendo supervisionado. Você vai me perguntar, é certo fazer isso, Renato? Se você tiver um anestesista responsável, né, que esteja contigo, te supervisionando, eu acredito que sim, tá? Porque você é médico, você está em especialização e tem alguém responsável por isso, né? Alguns vão falar que é proibido, que você, como residente, não pode dar plantão de anestesia. Inclusive em Minas tem anestesistas que denunciam o residente que faz isso, acabam pressionando e ameaçando, não. E aí tem lugares que o residente realmente não dá plantão de anestesia, dá plantão como médico, de porta, de ambulância, enfim. Eu, para ser sincero, eu no R1 eu trabalhei como médico em ambulância em São Paulo e consegui me sustentar com a bolsa e com esses plantões, né? O residente não tem muito tempo para gastar dinheiro também, então você gasta muito dinheiro com aluguel,
consumo pessoal ali de supermercado, comida, uma saidinha ali ou outra, viajar para ver a família, acabou, né? Uma outra coisa eu recomendo, cara, para você ter qualidade de vida, você precisa trabalhar menos. E para trabalhar menos, você precisa gastar menos, principalmente durante a residência, né? Porque você precisa estudar também, enfim. E para gastar menos, cara, né, o que que acontece? Você não pode se endividar, né? Tipo, tem gente que acaba de formar e já começa a comprar carro, né, cara? Aí começa a parcelar carro Mercedes, pô, aí você começa a se endividar, aí o cara fica a residência inteira dando 10, 12 plantões por fora. E aí fica inviável uma vida nesse sentido, entendeu? Aí o que acontece? Aí que a gente vê os problemas de drogadição, de depressão, de suicídio. Por quê? Porque a pessoa entra num ciclo vicioso, numa pressão externa absurda, cobrança dentro da residência, cobrança, né, de contas, né, de dívidas, mais a cobrança de não estar estudando, e aí não está dando conta, ficando muito cansado, sabe? Aí começa a vida a ficar um inferno. Então, assim, primeira coisa, cara, não entre em dívida nenhuma. Pague tudo à vista durante a residência, porque aí você vai conseguir ganhar pouco, mas qualidade. E outra coisa, né? Você ficou 6 anos sem ganhar R$ 1, cara. Tá sob a ajuda da família. Aí, da noite pro dia, você ganhou o diploma, você quer ganhar o quê? 20 pau por mês na residência? Mas para quê? O que você fez para você ter que ganhar essa grana toda? Não, você pode ganhar um pouquinho só e continuar a sua vida de boa. E você não é infeliz sem trabalhar. Você está estudando, cara. Você vai continuar estudando, só que você vai ganhar um pouquinho a mais, você vai pedir menos dinheiro para sua família ou não pedir mais. Então essa é a cabeça que tem que ter, né? Então eu vejo muita gente se endividando, comprando apartamento e carro. Aí acabou, cara. Aí já era. Entendeu? Então dá sim para ter qualidade de vida, mesmo com carga horária mais alta, desde que tenha rotina, desde que não leve problema para casa, desde que esquece um pouco o hospital quando estiver em casa. Aí, pô, cara, academia, exercício físico é fundamental. A yoga, qualquer coisa desse tipo, cara, para aliviar a mente. Ter uma cervejinha com os amigos, fazer amizade dentro da residência, né? Estimular, né, a amizade, convidar as pessoas para fazer um happy hour, para fazer uma festinha dentro da residência é muito saudável. E dá sim para ser feliz na residência, sim. Pessoal, fui muito explorado, sofri muito assédio. As pessoas focam só nos problemas, né, cara? Em vez de focar nas coisas boas, ficam focando nas coisas ruins. E aí acaba que aquilo vira o principal, né? Acaba que a pessoa só enxerga a coisa ruim, né? E outra coisa que eu queria falar, Breno, não existe nada perfeito, cara. Né? A residência não é uma faculdade. Né? Você passa a ser responsável pelos seus atos, mais diretamente pelo paciente, nesse sentido. Você começa a ser dono mais da sua vida, ter que pagar contas, as suas responsabilidades aumentam, entendeu? E você não tem tanta amizade assim como você tem na faculdade, né? Você tem outras preocupações que não seja só estudar. Minha mãe falava isso quando eu era aluno. Você só tem que estudar, você não tem que fazer mais nada. Você não tem que se preocupar com mais nada da sua vida, é só estudar. E ela chegava 9, 10 horas da noite todo dia em casa do consultório, entendeu? E ela falava isso comigo, eu ficava com isso na cabeça, realmente, cara. Mas na residência não. Na residência você tem que acordar cedo, evoluir, você tem que tomar conta dos seus pacientes, você tem que aprender, você tem que dar conta do serviço, você tem que pagar suas contas, é diferente. Então, assim, não pode ir para a residência achando que é uma pós, que você está na faculdade, que é um estágio, não, entendeu? Se você entrar na residência maduro nesse sentido, você vai sofrer menos. Ah, legal, Renato. E acho interessante também que você falou exatamente dessa parte de educação financeira, né? Que eu acho muito importante, porque o médico às vezes está muito focado na parte da medicina e tudo, e esquece dessa educação financeira. Aí ele não ganhava nada para ter um salário legal, aí, às vezes exatamente entra em dívida, e aí começa a ficar meio que escravo do trabalho, trabalhar mais para ganhar mais. Exatamente por falta dessa educação financeira que poderia facilitar muito mais a vida dele, né? Sim, com certeza, cara, com certeza. Isso é fundamental. Esse negócio de querer comprar as coisas, achar que virou médico e tá rico, que quer comprar as coisas, eu mereço, eu trabalhei muito para isso, sou médico, agora preciso ter um carro bom. Cara, não, tudo no seu tempo, entendeu? Agora, por que eu nunca tive uma depressão grave, nunca fui infeliz totalmente na minha vida, já me pensei em fazer coisas ruins
pô, me machucar ou fazer até coisa pior. Por quê? Lógico, existe a parte genética, né, familiar, enfim. Mas, cara, por quê? Uma das coisas, né, equilíbrio. E outra, né, sempre tá perto de coisa saudável, né, tentar ser saudável, machucar menos seu corpo, né, tanto a parte emocional quanto a física, né. E outra, cara, é dívida, não pode se endividar, cara. Você tem que acordar, né, todos os dias sem aquela arma na cabeça, né, cara. Poxa, beleza, se eu for atropelado agora, graças a Deus, tomara que não, mas se eu for atropelado agora, eu tenho meu dinheirinho guardado para eu ficar meses sem trabalhar e tranquilo, entendeu? E essa tranquilidade vocês têm que ter todos os dias da vida de vocês. Porque se vocês acordarem todo dia, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minhas coisas, eu preciso trabalhar porque eu preciso... Cara, aí você não vive, você vive em função de uma cobrança de alguém com uma arma na cabeça te mandando ir trabalhar, mandando fazer as coisas, porque você é obrigado, você tem que ganhar aquele dinheiro, você tem que pagar as coisas. É muito ruim. Então, conselho que eu dou para vocês também nesse sentido. Tá bom, cara? Legal. Então, entrando um pouquinho na área de anestesia mesmo, queria que seria possível você recomendar alguns livros ou revista nessa parte de anestesiologia que você acha mais importante como uma referência assim, para a formação de um bom anestesista. Cara, um livro que eu acho bom, né, para acadêmico, é o do Massachusetts, que é o de Harvard. É um livro, manual, né, de anestesia, que é um livro menor, dá para você carregar, dá para você ler todos os tópicos básicos, né, as bases da anestesia, né, acho que dá para ter uma noção muito boa do que é anestesia, para consultar também. Mas não recomendo grandes livros, compêndios, porque realmente são livros que você tem que sentar a bunda na cadeira e ler diferente, né? Não são livros para você carregar para tudo quanto é lado, e são livros mais complexos que vale a pena você estudar quando estiver na residência, né? Agora, outras coisas que vale a pena, cara, é você estar antenado com a parte online, né? Tipo, tem revistas que têm contas, né, em redes sociais, Twitter, em Instagram, né? Algumas revistas têm canais ou escolas, né, de medicina lá fora, tem canais no YouTube também. Então essa parte é legal porque você fica antenado com as novidades. Tem outros canais, outros sites de medicina, o Medscape é um site bom pra caramba, né, que dão atualizações sobre várias especialidades, né? Atualizações, poxa, cara, internacionais, que você acaba de sair um artigo hoje, amanhã os caras já estão comentando o artigo. Porque se você focar só em livro, você vai acabar ficando um pouco desatualizado, né? O livro, principalmente em português, até ele sair nos Estados Unidos, vir para o Brasil, ser traduzido e tal, são 5, 7 anos aí de atraso. E em 7 anos, cara, a minha anestesia era totalmente diferente há 7 anos, né, atrás. Então, se eu fosse ficar estudando por livro até hoje, eu ia estar fazendo anestesia antiga, né? O conceito de anestesia multimodal, que é o que a gente faz, que a gente fala todo dia, não tem livro ainda, né? Por quê? Porque foi lançado em 2018, né? Então, qual livro de anestesia em português que vai ter alguma coisa falando sobre anestesia multimodal, a não ser que seja livro de atualização da sociedade brasileira, sociedade paulista, enfim. Aí tudo bem, né? Que eu acho que é legal também, porque são livros escritos também por autores brasileiros e que são mais temas atuais, que aí também vale a pena, né? Agora, a dica que eu dou também, não fica focando só em anestesia, né, em si, anestesia especificamente falando, na faculdade, se você pensa em ser anestesista, porque aí você depois vai ter todo o tempo do mundo para estudar anestesia. Foque mais na prova, foque mais no seu objetivo de passar na prova, para depois você ser um bom anestesista, né? Agora, vale a pena acompanhar a anestesia? Sim, por quê? Porque a anestesia, ela ajuda muito na formação médica, como a gente focou nos últimos posts aí do Anestesiam Acadêmicos, né? A anestesia em si pode ensinar muita coisa para um médico que não quer ser anestesista e que quer seguir outra carreira lá na frente. Inclusive eu vejo muito no meu Instagram médicos de outras especialidades acompanhando, cara, meu Instagram. E eu até parabenizo, eu falo, teve um cirurgião que falando, cara, eu sou endoscopista e fico só de olho aqui no seu Instagram, porque eu quero ver as novidades, sedativos e pá. Eu falo, pô, eu te parabenizo por isso, porque isso é importante, a gente ter esse interesse pelas outras especialidades, né? Para a gente entender que a gente está trabalhando em equipe, a gente tem que entender o trabalho do colega, né? O que ele está fazendo, né? Porque assim a gente consegue enxergar
de forma global a medicina e não ficar focado só na nossa área. Igual tem cirurgião que não sabe nem o que é uma anestesia de fato, o que o anestesista faz. Né? Ele quer saber se o paciente está parado, está sem se mexer, está dormindo e acabou. E não é por aí, né? Então, saber um pouquinho de cada área é importante, né? Então, vale a pena, assim, saber anestesia um pouquinho, entender como é que funciona, principalmente porque provavelmente alguma vez na vida um familiar seu vai ser operado. Então, isso, você vai ter que saber um pouquinho também do que está acontecendo, né? Com certeza. Na medicina a gente vai focando muito conhecimento, mas é sempre importante saber pelo menos o mínimo de toda a área. O Covid está aí também mostrando a importância da anestesia, os desafios que a anestesia trouxe para a gente, né? Então, sempre o mundo vai atualizando e realmente mostrando que é pelo menos bom, pelo menos ter uma noção de tudo, e a anestesia também está nessas essenciais para ter uma noção de tudo. Sim, com certeza, cara. É isso aí. Tem mais pergunta? Tem demais, vixe. Agora vamos entrar na anestesia em si. Quais seriam as áreas de atuação do anestesista e em quais você atua hoje? As áreas de atuação são enormes, né? Hoje o anestesista tende também a se especializar, subespecializar, né? Então acaba que, por gosto, né, também o anestesista vai optando por ficar mais na obstetrícia, por ficar mais na cirurgia geral, na oftalmo, no tórax, enfim. E acaba que você vai se subespecializando, ganhando mais experiência com aquela equipe, com aquele tipo de cirurgia. Isso é uma forma de você encarar uma área de atuação mais específica, né? Agora tem outras grandes áreas, né? Tipo dor, então o anestesista pode atuar na dor aguda, igual eu atuo, né? Eu sou coordenador de um serviço de dor aguda, eu criei junto com o professor um serviço de dor aguda aqui no HC, multiprofissional, muito bacana, e então atuo em dor aguda, né? O anestesista também ele pode atuar, né, entrar no trauma, tanto no pré-hospitalar quanto na sala de emergência, né? E eu atuo também no trauma intra-hospitalar, vamos dizer assim. Eu sou médico da sala de trauma por alguns dias no mês, né, sou plantonista. Ou no pré-hospitalar. O anestesista também pode dar plantão de UTI porque ele tem grandes conhecimentos de medicina intensiva, né? Talvez não a ponto de você chefiar uma UTI ou ser um horizontal de uma UTI. Mas você sim pode trabalhar, a não ser que você se especialize, faz, né, uma pós-graduação ou faça outra residência. Mas o anestesista sim consegue dar plantão de UTI tranquilo, principalmente se fizer residência no local em que tenha alguns estágios bacanas aí, bons de UTI. O anestesista também pode ser um anestesista cardiovascular, especializar em ecocardiograma, por exemplo, né, transesofágico. Então tem muitos anestesistas no Brasil que se especializaram nisso e fazem eco transesofágico no intraoperatório. Isso é legal, né, te diferencia, mas acredito que ainda não consiga ganhar mais por isso. Dificilmente o anestesista consegue cobrar por isso. Olha, eu sou anestesista, mas estou fazendo eco transesofágico, eu vou ganhar mais por isso. Acredito que não, é mais uma diferenciação de mercado mesmo. Olha, eu sou anestesista cardiovascular, eu tenho experiência tal, com eco, beleza, então vem cá eu quero você. Né? O anestesista pode mexer com dor crônica, né, dor intervencionista. Aqui no HC tem uma pós-graduação em dor intervencionista com a professora Gabriela, muita gente do Brasil vem fazer. Eu, particularmente, não gosto muito, né, de dor crônica. Eu gosto mais de dor aguda, mas acabo tratando dor crônica agudizada, né, os pacientes que internam. Mas é uma área que está crescendo muito, tem muitos anestesistas caminhando para essa área. Eu tenho um amigo meu de BH, inclusive ele foi palestrante no Anestesião, o Kaká. Ele criou um serviço de dor intervencionista lá em BH, está super bem, e praticamente não faz mais anestesia. Mas, obviamente, tem todo aquele conhecimento de anestesia, então isso ajuda muito no tratamento de dor também. Outras áreas, anestesia pediátrica, então o anestesista pode, né, se especializar. Então, existem alguns hospitais pediátricos, exclusivamente pediátricos no Brasil, e esse anestesista pode se inserir em alguns desses hospitais. Né? E cirurgia cardíaca, né, como eu já falei. Transplantes, então o anestesista pode especializar em transplante. Então eu conheço anestesista que faz transplante de fígado. Eu fui médico anestesista de dois hospitais, né, de duas equipes de transplante. Eu fui da equipe de transplante do Einstein por 2 anos. Então a gente fazia transplante de coração,
fígado, pulmão, rim e todas as cirurgias que envolviam esses pacientes, tanto as complicações por transplante em si, ou cirurgias prévias, ou pacientes cirróticos que faziam hérnia antes, no pré-transplante, a gente atendia. Então foi uma experiência muito bacana que eu tive. Aí depois eu vim para o Ribeirão, fiquei mais 1 ano e meio na equipe de transplante de fígado aqui de Ribeirão também, que era só fígado. Mas o anestesista pode se especializar nisso também, ficar só em transplante, ou também em transplante mais em alguma outra coisa. Eu, particularmente, eu gosto de algumas áreas. Eu adoro anestesia pediátrica, adoro. Mas eu não gostaria de me enfiar num hospital pediátrico e ficar mexendo só com isso. Porque eu gosto também de transplante, eu gosto de cirurgia de grande porte. Hoje eu não faço mais transplante, mas por conta de objetivo de vida mesmo. Porque o transplante chega uma hora que cansa. Te cansa ficar de sobreaviso, né? Ficar acordando de madrugada, né? Ficar, né, nessa tensão de final de semana todo de sobreaviso, não poder fazer nada, não poder, né? Porque vão te chamar, enfim, aí te chamam, cancela, chamam, sabe? Essas coisas. Eu cansei um pouco disso. Mas eu atuo com trauma, atuo com dor aguda, são as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Então é isso. Então, as áreas de atuação são bem grandes. E outra, gestão, né? Tem muita anestesista fazendo MBA, mexendo com gestão hospitalar, com qualidade hospitalar. Eu conheço um anestesista que é do Einstein, ele se especializou em qualidade. Hoje ele dá palestra no Brasil inteiro, o cara é foda no que faz, mas ele mexe com qualidade. Então, assim, ele ajuda um hospital a ganhar acreditação internacional, a melhorar os seus, a sua estrutura, né? Melhorar a parte de qualidade do atendimento, estrutura, fluxo, enfim. Então é legal pra caramba também, né? Tem anestesistas que viraram empresários, que são chefes de grandes grupos de anestesia. Então o anestesista também pode virar um empresário e acabar administrando, né, uma equipe. Então a área é grande, bem grande. Você pode ter um consultório, trabalhar com dor também, clínica, né? Clinicar. Isso é legal também. Entendi. E botando essa pergunta, enfim, dessa atuação geral, tentando botar mais o que seria a nossa realidade, que a gente fica mais apreensivo, seria como, tanto você falar como foi sua experiência e o que você vê agora dos seus residentes, de como é se iniciar nesse mercado de trabalho, que quais os caminhos que realmente você, recém-formado, o que você provavelmente vai conseguir fazer, se é difícil de um recém-formado entrar nesse grupo de anestesistas, o que você vê sobre isso? Eu acho o seguinte, as pessoas, Breno, se preocupam muito em grupo, focam muito em grupo, entrar em grupo, entrar em grupo, entrar em grupo. Eu participei de 2 grupos e hoje o que eu menos quero é grupo. Né? Por quê? Porque, assim, existem várias formas de trabalhar como anestesista, né? Não só grupo. O grupo, quando você entra, você é só mais um. E a sua opinião dentro do grupo, normalmente não vale muita coisa, porque vale a opinião de todos, né? Ou a opinião da maioria. Então você acaba entrando num sistema que já está montado, já tem suas regras, já tem tudo. E você simplesmente obedece às regras desse grupo. Então se esse grupo quer se matar de trabalhar, você vai se matar de trabalhar também, você não tem outra opção. A não ser que você trabalhe parcialmente. Eu só trabalho terça para aquele grupo, quarta para aquele grupo. Aí tudo bem. Aí é até legal, é ideal, porque eles te remuneram de acordo com o dia que você trabalha. Aí você pode ser plantonista, que não é demérito nenhum você ser um anestesista plantonista daquele hospital. E na verdade eu acho fantástico, porque você vai lá, trabalha, tem sua hora de entrar, sair, acabou, entendeu? E você pode simplesmente ser freelancer, ser anestesiar para amigo, que vai te chamar para uma anestesia particular, de convênio, enfim. E você pode montar uma equipe, mas não uma equipe que seja um grupo coeso, com várias regras, com estatuto, enfim, com secretário, igual eu tenho aqui. Eu junto com o meu colega Cláudio, o João e o Pato, né, que são assim, os 4, nós montamos uma equipe, mas para um cobrir o outro, né? Então a gente atende várias regiões aí na cidade, mas cada um cobre o outro e cada um ganha pelo que faz, entendeu? A gente não tem ainda essa divisão, essas regras que um grupo acaba exigindo. E é super saudável, um ajuda o outro, né? Então é legal. Eu sou concursado, você pode ser concursado, sou concursado do HC, então você pode fazer um concurso e ter um vínculo público também, que aquele salário vai cair na sua conta todo dia, chovendo canivete ou não, vai ter seu salário ali certinho, bonitinho, com 13º, férias, né? Férias remuneradas, bonificação, então você vai ter todos esses direitos trabalhistas. Você pode
montar consultório, como eu falei. Então, assim, ser plantonista, então tem várias formas de trabalhar como anestesista. Tem muita gente que foca em grupo, cara. Grupo. Ai, é muito fechado o mercado porque os grupos não aceitam mulher, porque os grupos, sei que, cara, nossa, mas tem tantas formas. Estava conversando com uma anestesista de Floripa esses dias, ela trabalha, ela é concursada no Hospital Federal, na UFSC, né, no hospital da universidade, Hospital Escola, e trabalha num outro hospital lá, 1, 2 vezes por semana e tal, felizaça da vida. Falou, não, grupo não, porque eu tenho minha liberdade, eu faço as minhas coisas. E mulher, não está sofrendo nenhum tipo de preconceito, nem de exclusão, sabe? Então, as pessoas têm muito disso, sabe, Breno? De botar na cabeça umas coisas e achar que aquilo serve para o país inteiro, para o Brasil todo, não. Tem várias formas de trabalhar. Isso é bom, porque assim você consegue achar seu caminho. Eu lembro que tinha um colega anestesista, na verdade um staff, né, da minha residência, que ele era muito bom, ele é muito bom. E ele continuava no HC ali e tal, né, trabalhando no HC e fazia os freelancers dele. Eu falava com ele, cara, mas esses grandes grupos nunca te chamou para trabalhar? Ele falou, já, Renato, já chamou. Eu falei, cara, e você não foi? Porque na minha cabeça tinha que entrar nos grupos, né, grandes grupos. Aí ele falou, não, cara, não, eu não gosto disso, eu gosto de ter minha vida, eu venho aqui no HC porque eu gosto desse tipo de anestesias desafiadoras, trabalhar com residente, com ensino, e eu tenho as minhas anestesias que eu faço para meus amigos, cara, e você anestesiar para amigo cirurgião é bom demais, cara. Eu anestesiei ontem para um amigo meu cirurgião, cara, pô, é legal, a gente marca o horário que os dois podem, a gente encontra antes, faz aquela resenha, anestesio para ele, a cirurgia rápida, vai tudo bem, aí tomamos um cafezinho, aí às vezes tomamos uma cervejinha no final, vamos combinar, vamos lá no barzinho tomar uma cerveja, aí depois, cara, bater no papo, e é bom demais, eu adoro anestesiar para amigo cirurgião. Então é uma outra forma de anestesiar, né? Aí esse cara do HC, né, ele falava assim comigo, Renato, mas é o seguinte, quando você sair da residência, cara, você vai ter vários convites, você não vai fechar a porta durante a residência. Né, uma outra dica que eu dou para vocês que eu fiz, eu sou de Juiz de Fora, eu estava no HC, todo anestesista lá do HC me perguntava, e aí, você vai ficar aqui ou você vai para Juiz de Fora? Você vai ficar aqui desde o R1. E tinha colegas meus do Maranhão, de tudo quanto é lugar, que falavam, não, vou voltar para lá, vou voltar para o Nordeste. Desde o início eu falava, cara, não fala que você vai voltar, porque você não sabe o dia de amanhã. Se você falar que vai voltar, eles não te chamam para lugar nenhum, você não vai ter oportunidade aqui em São Paulo. E deu outra. E eu, desde o início, falei, não, cara, eu quero ficar em São Paulo, quero ficar em São Paulo. Pipocou a oportunidade para mim. Para esse meu colega, que falava desde o primeiro dia que queria voltar para casa, o que aconteceu? Acabou a residência, ele queria ficar mais um ano em São Paulo. E aí ele ficou assim, ele é um cara excelente, bom pra caramba. E ele ficou, eu falei, tá vendo, cara? Então é outra dica que eu dou pra vocês. Não fala o futuro, porque isso muda muito, né? Ah, minha namorada tá lá no Nordeste, eu vou voltar pra lá, eu vou casar com ela. Cara, você tem 3 anos de residência. Se você terminar, se você ficar falando a residência inteira que você vai voltar por causa dela, e aí no meio da residência você termina um relacionamento, e aí? Né? Todo mundo vai achar que você vai voltar, ninguém te lembra de você mais. Então essa é a ideia também. E aí esse staff, voltando só para falar, ele falava, Renato, não nega nada, você vai pegar tudo que puder aparecer, que você mesmo vai seguir seu caminho, você vai saber o que é importante para você. Né? Eu não posso falar para você que trabalhar em grupo é ruim, entendeu? Por quê? Porque para você pode ser bom. Né? O que eu recomendo para os meus residentes aqui, galera, vocês têm que enxergar com os próprios olhos, vocês têm que passar pela experiência e vocês vão ver. Né? Seria muita sacanagem eu chegar para eles e falar, cara, não trabalha em grupo não trabalha porque é fria. Não, porque isso aí eu posso estar, né, acabando com uma carreira dos caras, né? Tipo, poxa, eles vão negar uma coisa, uma proposta porque eu falei que é ruim. Não, cara, vai, pega. Se não for bom, você não vai assinar o contrato de 10 anos mesmo. Se for bom, você pega suas coisas e vai embora. Então, uma outra dica que eu dou também é essa. Cara, aceita tudo que aparecer e aos pouquinhos você vai adquirindo o seu equilíbrio. Você vai chegar num momento e vai falar assim, putz, agora eu tô bem. Depois de 2 anos aí batalhando, pipocando para lá e para cá, putz, agora eu acho que eu gostei. Agora eu tô um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E também nunca ficar num lugar só, sabe, Breno? Focar todas as suas forças, suas energias, tudo naquele hospital, cara. Por quê? Porque pode chegar um dia que o hospital pode ser vendido, o grupo pode brigar, pode se desfazer, né? E aí você vai falar assim, não, eu vou me matar de trabalhar nesse grupo, porque daqui a 15 anos, cara,
eu vou estar bem demais, que eu vou sair da escala do final de semana, vou ganhar o dobro do que eu ganho hoje e vou estar bem zaço. Aí você se mata de trabalhar por 10 anos. Aí chega no 11º ano, o grupo briga, ou acaba, ou então o hospital é vendido para a Redditor, por exemplo. Aí a Redditor pega o hospital e fala assim, ó, acabou esse negócio de anestesista aqui, eu quero, pode tirar todo mundo, eu vou botar os anestesistas da Redditor que eu já conheço. Aí acabou o grupo, cara, entendeu? Então você ficou 10 anos se matando de trabalhar, esperando. Outra coisa que eu falo, cara, pô, aproveita a vida, cara, aproveita cada dia, porque você ficar se matando de trabalhar para pensar em aposentar com 50 anos, ficar de boa, cara, aí você vai olhar para trás depois, quando chegar aos 50, você vai falar assim, caralho, o que eu fiz dos 40, dos 35 aos 50? Nada, eu só me matei de trabalhar, só criei barriga, só ganhei placa de ateroma na minha coronária, só caí meu cabelo, só deixei de ver meu filho crescer, não troquei uma fralda do meu filho, não dei uma boa noite pro meu filho, que eu estava no hospital, não dei um bom dia. Acabou a vida, cara, entendeu? Então, muita gente, eu conheço muita gente, cara, que tá ralando em grupo, pra esperando o dia dele ser coroado e de entrar pro paraíso, sabe? E ficar de boa com a vida, mas, cara, até esse dia chegar, tem tanta coisa, talvez a melhor fase da vida do cara tá deixando de viver, entendeu? Então tem que ter isso também, tem que pensar nisso. Não, Renato, foi muito bom você ter entrado nisso de grupo, porque acho que de mercado de trabalho, sempre que eu falo que eu quero anestesia, acho que a primeira coisa que fala é realmente essa lenda do... Se você até, inclusive, puder falar melhor, o que é esse grupo e como que ele funciona. Porque o pessoal fala, ah, não, aí você fica refém disso, você tem que ter um contato muito bom, se você não tiver contato, você não vai conseguir trabalhar, você tem que pagar muito para entrar num grupo desse. Você vai trabalhar que nem um escravo e depois de 20 anos, você começar a ganhar dinheiro no grupo. O que seria realmente e como funciona esse grupo? O que eu falo com todo mundo, cara, eu não conheço nenhum anestesista desempregado. Nenhum. Então, todos que saíram daqui do HC estão bem. Conseguiram uma proposta de emprego e estão felizes, entendeu? Talvez não acertaram na primeira, mas depois surgiram outra oportunidade, os caras estão bem. Todos, sem exceção. E o que acontece, cara? Quando você é um bom residente, quando você faz as coisas certinho, quando você é uma pessoa que não passa a perna em ninguém, que você que seguiu o seu caminho, trata todo mundo bem, trata bem os pacientes, gosta do que faz, não tem erro, cara. Você pode ficar aí 2 meses sem enfrentar nada, cara, mas vai chegar, vai aparecer. Tem que ter paciência, cara. A geração hoje é mais imediatista, né? É mais imediatista. Eu publiquei no meu Instagram sobre o Avancini, cara, que talvez seja hoje o melhor atleta brasileiro hoje, porque ele foi campeão mundial em domingo no mountain bike. Cara, o Brasil nunca teve um ciclista campeão mundial assim desse nível, né? E que o ciclismo é um esporte estrangeiro, né? Não é um esporte brasileiro, né? Igual o futebol, por exemplo, né? Então o Brasil nunca dominou. Aí o cara publicou no Instagram dele esses dias, depois de ser campeão mundial domingo, falando, pô, eu tenho, sei lá, eu comecei no mountain bike em 2000. Só fui disputar a minha primeira Copa do Mundo em 2008. E eu só fui classificar para o pódio em 2013. Eu só peguei um pódio em 2013. Em 2017 eu consegui minha primeira vitória. Em 2019 eu consegui... Cara, se o cara ficou 12 anos batalhando, só subindo degrau, aí chegou e foi campeão mundial. Então é o que ele falou. Não pode ter pressa, imediatismo, entendeu? Nada vem de graça. Se você fez um trabalho duro e está fazendo as coisas direitinho, vai chegar a sua hora, entendeu? Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que pensar nisso, né? Mas, enfim, o grupo, cara, é o seguinte, né? Geralmente, o que acontece é o seguinte, o anestesista é um cara articulado, bom e tal, ele começa a anestesiar para um cirurgião. Aí depois, ele pinta um outro cirurgião. Putz, sai 2 cirurgiões. Aí, eu estou anestesiando para 4 cirurgiões. Mas vai chegar uma hora que os dois cirurgiões vão marcar a cirurgia no mesmo dia, no mesmo horário. Aí você fala, opa, fudeu. Geralmente o cirurgião não marca a cirurgia de acordo com a disponibilidade do anestesista, ele marca de acordo com a disponibilidade dele. Aí o cara fala, putz, você tem que chamar um amigo para me ajudar. Aí chama um amigo. Vai lá e chama um amigo, fulano, eu anestesio pro fulano de tal, mas eu tenho outra cirurgia, você pode ir. Aí ele liga pro cirurgião e fala, olha,
brother, infelizmente eu não vou poder nesse dia que você marcou, mas eu, cara, vou te apresentar o João, meu amigo, ele é anestesista, pô, um cara muito bacana, já que trabalhou comigo e tal, não sei o que, ele vai fazer anestesia para você. Tudo bem? Não, tudo bem, Renato, sem problema. Então tá. E aí, quando você vê, cara, você está anestesiando para 8 pessoas, aí você vai precisar do João mais 2, 3 vezes, aí você vai falar, putz, cara, não tá dando mais. Tem que chamar mais uma terceira pessoa. Aí você chama mais uma terceira pessoa. É o que aconteceu comigo aqui. Então agora a gente está com 4 e a gente está tendo várias cirurgias. Tá bombando. Aí a gente vai segurando até os 4 conseguir dar conta. Aí quando não consegue mais, galera, tem que chamar mais um. Aí chama mais um. Aí quando vê, a gente formou um grupo. Um grupo em que primeiramente um se ajuda. Né? Um ajuda o outro. Depois vai chegar uma hora, cara, que provavelmente a gente vai chegar e falar assim, pessoal, vou fazer o seguinte, agora não tá dando mais, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa e a gente fecha um caixa único e depois divide o lucro, paga os impostos, né? Depois divide o lucro de forma desigual, proporcional ao trabalho de cada um, beleza. Depois vai chegar uma hora que a gente vai ter anestesia, cirurgia todos os dias da semana. A gente vai falar assim, opa, pessoal, agora é o seguinte, ó, vocês começam a tirar, diminuir o trabalho em outros lugares, vão focar mais no grupo. Agora todo mundo vai ter que ficar disponível para o grupo todos os dias. Aí o que acontece? Aí tem grupo que é exclusivo, o que era o meu no Takaoka. Quando eu fui convidado para entrar no Takaoka, eu só podia trabalhar no Takaoka. Eu era sócio Takaoka, eu não podia dar plantão fora, eu não podia trabalhar para fazer uma anestesia particular, nada. Era exclusivo do Takaoka. Então o grupo pode ser exclusivo ou ele simplesmente pode chegar e falar assim, não, olha, Renato, escolhe aí 3 dias da semana que você quer trabalhar com a gente, aí vai ter uma escala, você vai e vai trabalhar 3 dias da semana. Aí é bom, porque aí, só que provavelmente você vai ter que entrar em escala de final de semana, de feriado, aí você começa a se complicar e ficar, né, tendo na verdade, um empregador, né, vamos supor assim. Você acaba tendo que dever, você acaba devendo satisfação para alguém, né? Você acaba tendo que seguir planilha, seguir escala, seguir escala de feriado, de final de semana, acaba que você começa a virar um empregado, né? Tem essa situação. Ou então você pode virar sócio, você foi um dos primeiros a montar o grupo, você vira sócio e você reparte, né, o lucro, aí talvez você ganhe um pouquinho a mais do que aquele que só trabalha e ganha o dinheiro do dia que ele trabalhou. Aí os grupos funcionam assim, cara. Aí vamos supor que você acabou a residência, né? Aí eu tenho meu grupo aqui de Ribeirão, que é um grupo que já virou empresa, que já tem tudo estruturado. Eu falo, cara, eu vou pegar um residente, eu vou pegar um anestesista que acabou de acabar a residência, que eu conheço, que fez residência num lugar legal, que tem algumas pessoas já falaram bem dele, eu conheço o trabalho dele, vou chamar ele, vou chamar o Breno para trabalhar comigo. Talvez seja muito mais fácil para mim, cara, trazer um residente. Por quê? Porque o residente, ele não tem muito vício, né, cara? Ele está entrando no mercado agora, então ele vai conseguir se adaptar melhor ao grupo do que um anestesista que já tem 20 anos de trabalho, que já tem os seus manias, seus vícios, que talvez não vai conseguir, né, respeitar as regras do grupo, enfim. Então, normalmente, a galera gosta de molecada, que está com gás, que não tem tempo ruim, que tudo tá bom, vambora, vamos lá, que veste a camisa, entendeu? Só que tem grupos que dividem irmãmente, né? Ó, vamos repartir de forma igual aqui o que cada um trabalhou. Ou então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar e falar, Breno, você vai trabalhar para toda terça, só que eu vou te botar para trabalhar de 6 da manhã até as 23 horas, ininterrupto, vou te pagar só X, mas você produziu 3X. Só que dos 3X que você produziu, eu vou pegar 2X, vou botar no grupo, e aí os sócios do grupo ganham em cima de você, e você ganha só o X. Isso acontece muito. E aí, só que, Breno, se você ficar 5 anos com a gente, cara, aí em vez de ganhar X, você vai ganhar X, vai ganhar 1,5X. Aí com 10 anos, você vai ganhar 2X. Né? Aí a partir de 10 anos, você vai ser chamado para ser sócio do meu grupo. E aí você vai ganhar também, né, vai ganhar algumas fatias a mais do bolo aí, ou então vai ser repartido o bolo igualmente entre os sócios, o lucro. E aí é isso. Então é o que eu te falo, aí você fica 10 anos se matando de trabalhar, ganhando 3 vezes menos que eu. Né? Aí depois de 10 anos eu chego assim para você, Breno, olha, eu vou aposentar, o fulano também, o grupo vai acabar. Pô, obrigado pela sua ajuda aí, cara, nesses anos todos aí, um grande abraço. Aí você fala, pô, me dediquei 10 anos para esse grupo acabou, ou esse grupo me mandou embora, entendeu?
complicado, cara. Nada é para sempre, né? E nada é garantido, entendeu? Então, se você entrar para um grupo, a não ser que seja sócio, poxa, assina lá, estatuto, pô, no cartório, parará, parará, que você tem parte da, da sociedade, da empresa, enfim, aí já é mais garantido, né? Que se, por exemplo, acabar, você vai ter parte daquela situação ali. Então, tem vários jeitos de fazer grupo, cada grupo tem suas regras, entendeu? Sua progressão, tem grupo que você já sai ganhando igual, mas trabalha mais. No Takaoka, a gente trabalhava todo mundo igual, mas o ganho era desigual, entendeu? Então a gente tinha várias pontuações, por exemplo, se eu tivesse capacidade de fazer transplante de fígado e entrasse para a escala, eu ganhava de 0 a 10, eu entrava ganhando 4. Se eu entrasse para a escala do transplante de fígado e tivesse essa capacidade, eu ganhava 4,2, não ganhava mais 0,2. Se eu fizesse cardíaco congênito, mais 0,2. Se eu desse uma aula naquele mês, eu ganhava mais 0,1. Se eu tivesse uma pós-graduação, um mestrado, mais 0,3, mais doutorado, mais 0,5, entendeu? Aí cada anestesista ganhava de um jeito, entendeu, cara? Mas todo mundo trabalhava igual. E tem o contrário, tem grupo que todo mundo ganha igual, mas o trabalho é desigual. Então, varia. Então, é assim, cara. E tem várias formas de trabalhar na anestesia. Não, Renato, muito bom você ter explicado isso de grupo, porque acho que de mercado de trabalho, com certeza, é a dúvida mais frequente que o pessoal tem de anestesia, exatamente com esse medo de ser muito fechado e tudo. Bem, e a gente já chegou em 1 hora aqui, Renato. Já, Então, cara, meu Deus. Então tá bom, bom demais. passa muito rápido, né? Muita pergunta interessante, respostas muito completas. Nossa, acho que com certeza, para quem tem interesse em anestesia, essas lives estão sendo essenciais, tipo, fundamentais realmente para ter na sua mente, enfim, se é isso que você quer ou não. E eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando a live aqui. Chegamos a outra hora de live, né? E agradecer muito ao Renato também, que com super boa vontade também está aqui com a gente, 9 da noite, 10 da noite agora, responder nossas perguntas. Muito obrigado também você, Renato. Breno, legal demais, parabéns. Você levou a live aí numa boa, muito bem. As perguntas foram excelentes, cara. Espero que tenha ajudado. Essas dúvidas eu também tinha na época e não tinha live naquela época para me esclarecer. Então, eu acho que ajuda muito essa forma, né, de ensinar, de mostrar a minha experiência. E espero que vocês gostem das próximas lives, que vão ter outros convidados, além de mim, né? E a galera vai conseguir comandar aí as lives do Anestesião Acadêmico, que vai ser bem legal. Breninho, obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Valeu, Valeu. pessoal.